Verso 7, versículo 7, tem um texto para nós nadar um pouquinho dentro da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 7, diz assim, ó, Jesus, pois lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Vou repetir. No tetragrama fala Yahusha, Israel. Yahusha, pois lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Por que o pastor falou Yahusha? Sim, a palavra-chave diz salvação. E no tetragrama é o nome do Criador. Quando tu vê Israel guerreando, toda vez eles exclamam Yah. Quando tu vê um gato miar, ele fala, né, Yah. Todos os animais fazem esse cântico de Yah. O lobo vai e a ruiva, né? Campo, aprenderam lá do Éden. E agora nós chegamos aqui e vimos que o Evangelho de João, que não foi escrito por João, mas sim pelos diagnósticos, ela contradiz algumas coisas de Lucas, mas existe muito texto que nós podemos aproveitar. E aqui fala assim, ó, que Jesus ele afirmou de novo. Ele já tinha falado outra vez para outras pessoas, para os acompanhantes, para os discípulos e para os que seguiam ele. Aleluia. Afirmou de novo, em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aleluia. Vimos que quando começou essa história não começou por um mero acaso, começou lá na história do Éden, quando o nosso Pai Celestial desceu do céu e ele formou um homem, colocou um homem do homem de terra, Adão. Desse homem, ele instruiu todas as coisas, ensinou a como lidar com o campo, dar nome aos bichos, mas viu que faltava para ele uma conjuntura, uma companheira, uma esposa, porque Adão via que todos os animais tinham sempre paz. Então, da costela de Adão, ele dormiu por longo tempo, levou a costela ao terreno celestial, o nosso Criador, terreno celestial, é só Yahweh, né? Que lindo, né? Eu amo essa palavra Yahweh. Logo estaremos morando nas mansões celestiais. Glória. Então ele levou a costela para o terreno celestial. Ficou ali por um longo período, trouxe uma mulher formada e disse: Adão, essa aqui é carne para carne, uma companheira para você. Adão, trabalhando, desapercebido um pouco, porque a sua esposa distanciou-se dele, e ela foi dar ouvido à serpente. A serpente dela incorporada, todo mundo com essa história, pela antiga serpente, que agora foi promovida a dragão, que é o Satanás. E ela deu ouvido e disse à serpente para ela que ela podia comer de tudo. E se ela comesse, ela ficava sábio como o Criador que fez o céu e a terra. Porque nós vimos que no começo da história, o Espírito pairava sobre a face do abismo. Pastor Elcio, o Espírito pairava assim, irmãos? Você já viu que o Espírito não paira sozinho? Quando você está ali andando de cabeça baixa, alguém fala assim: olha, eu vi lá o irmão de espírito abatido. Mas era o espírito ou era o irmão? Maria, quando chegou a falar com Isabel, que sacudiu o espírito, Maria chegou ou o espírito chegou? Estamos aqui na igreja louvando Pai, estamos aqui nós com o espírito ou o espírito? Ou está só o espírito? O espírito. Então o espírito de El pairava sobre a face do abismo, de espírito abatido, e a terra estava sem forma e vazia. E ele então começou tudo novamente. Olha só, irmão, quem é que andava nesse terreno celestial antes da raça humana? O próprio Lúcifer, com a sua terça parte de anjo. E aí começa toda a história de Adão, que eu estava falando. E agora nós vimos que a mulher que simboliza a igreja, Eva simbolizando a igreja, ela caiu nos braços do adversário.
e ela foi seduzida. A igreja, irmão, a igreja, ela está sendo seduzida pelo adversário, dizendo assim: não, o culto, tu não precisa ir hoje, tu vais amanhã, tu não precisa ir, tentando nos multiplicar para nos afastar da presença do Criador. Nós lemos que ele voltou a falar que ele afirmou, dizendo que ele é a porta. E agora nós vamos deixar aqui um pouco Adão, e nós vamos correr um pouquinho. E agora a gente olhou aqui, analisou, e vimos que eles foram expulsos do Éden. Mas para ser expulsos do Éden, eles não podiam sair nu. O nosso pai matou ali um cordeiro e vestiu eles com a sua pele. O primeiro sacrifício feito foi do Éden. Mas fez uma promessa que da mulher nasceria um para pisar na cabeça da serpente. Estava falando que Eva se fez a igreja. A igreja hoje ela tem o poder de pisar na cabeça da serpente. Tem. Mas elas têm que estar debaixo da graça, debaixo da unção, debaixo do mandato, debaixo da autoridade. Aleluia. Pastor, como é que eu faço para adquirir essas coisas? A unção é quando ele te capacitou, ele te ungiu para capacitação. A autoridade é aquilo que quando José recebeu de Potifar, o anel da autoridade. O anel da autoridade, você carimbou, está carimbado. E quando você recebe a autoridade divina, você expulsou, está expulsado. Para ele tornar, perturbar a pessoa, só se a pessoa abrir a porta para o adversário. Para ele não precisa abrir porta, para ele somente a brecha. Ele é ladrão, ele entra, ele assalta. Diferente do nosso Salvador que está à porta e bate. E aí fomos andando. Agora vimos que Adão foi expulso do Éden. E lá no Éden, e lá no deserto, para onde foram plantar as coisas, foi uma geração que eu quero passar em diante daqui, para mim já chegar um pouquinho lá no nosso irmão Abraão, que teve também um chamado. Abraão, irmãos, depois de 900 e Adão morreu com 970 anos, depois de 1500 anos, houve um chamado para Abraão de uma terra de Cush, de uma terra de pessoas idólatras. Mas ali existia uma linhagem de 3 irmãos: Cã, Jé, os filhos de Noé. Sabemos que Cã era filho de Noé, sim, mas ele descobriu nos dedos de seu pai e nasceu a linhagem de Cush, que fez a Torre de Babel. Ele descobriu na nudez de seu pai. Vocês não estão entendendo. Vamos entender o que eu vou falar agora? Não quer dizer que ele viu seu pai nu. Levítico fala assim, ó, que o filho não verá no dedo de seu pai, que é sua mãe. Então ele descobriu no dedo de seu pai e nasceu uma linhagem. E essa linhagem era um tudo gigante, por causa que quando nasceu Abel e Caim, irmãos gêmeos, Abel filho de Adão e Caim filho da serpente, porque a Bíblia fala assim, ó, colocarei inimizade entre as 2 sementes. Lá no livro de Gênesis, colocarei inimizade entre as 2 sementes, Eva. Pois uma é filha de... Hoje a ciência prova 72 horas, se uma mulher tiver relação com 2, ela pode engravidar de gêmeos e os 2 pais. Foi o que aconteceu com Eva. Primeira gravidez da serpente, gêmeos, 72 horas, ela trouxe conhecimento a Adão. A igreja fala que é maçã, né? Se o pecado fosse com maçã, então eu estaria hoje, meu irmão, não poderia nem estar aqui. Ali aconteceu. Então, quando nasceu o Sete, ela fala assim, ó, no lugar de Abel que Caim não matou. Opa, a geração de Adão não continuou com Caim, não. No lugar nasceu o Sete. A linhagem de Sete, vocês vão entender. Quando Noé entrou na arca, Noé é da linhagem de Sete. E desses filhos de Noé, Noé casou com Canaína. Canaína era descendente de Caim. Caim saiu da linhagem, mas o seu descendente permaneceu. E Caim, e Cã, descobrindo de sua mãe, nasceu a Torre de Babel. A
homens perversos, homens gigantes, veio depois o chamado ali, literalmente, irmão, veio o chamado de Abraão. Abraão, irmãos, a família de Abraão, toda idólatra. Eles perderam a comunhão com o Pai, eles perderam a divindade, e tinha ali a trindade, mas a divindade eles perderam. E mais quando há um chamado para Abraão, quando ele casou-se com Sarai, Sarai não dava filho, Sarai tinha madre cerrada, que também simboliza uma igreja, tá, irmãos? Mas eu não vou entrar nessa história hoje, vou entrar só em relatos, para nós chegar lá onde ele é a ovelha. Então Abraão ouviu um chamado, falou: Abraão, se tu sair do meio da tua parentela, eu farei de você uma grande nação. E quem não quer ter uma grande nação, casado já há 5 anos, sem poder ter filho? Irmãos, literalmente, com 80 anos, nasce o primeiro filho de Abraão com Sara. Mas já tinha 2 gerações ali também, uma com a escrava, mas nasce o filho da promessa, chamado-se Isaac. Isaac quer dizer sorriso. Porque quando o anjo falou com Sara, Sara riu. Sara riu, porque Sara já tinha idade de 80 anos. E lá na tenda, quando o anjo veio falar com Abraão, Sara riu, e o anjo tem a revelação. Aleluia. Glória a Deus. Porque tu viste, colocarás o nome desse menino de sorriso, Isaac. Aleluia. Literalmente, Isaac tem 2 filhos. Nasce ali 2 filhos de Isaac. Antes de nascer esse filho de Isaac, ele teve que casar. Mas para ele casar, o seu pai mandou o seu servo ir até a terra dos parentes para buscar uma noiva para ele. Irmão, quando há uma promessa, um juramento assim, ó, de patrão para servo, eles sentados já velhinho, eles botavam a mão debaixo da coxa e faziam o juramento. Geazi representa o Espírito Santo buscando uma noiva para o seu noivo. Aleluia. E Geazi, quando sai, ele faz um voto também solene com o pai: se tu fores comigo pelo caminho e me trazer a esposa para o meu patrão, que é para o filho, né? A esposa para o patrão, que era para o filho, eu lhe louvarei e agradecerei. Literalmente, irmão, quando está vindo Rebeca, ela olha de longe. Rebeca também simboliza a igreja, tá, irmão? Simboliza a igreja. Tu vai entender quando nós chegar lá nas ovelhas. Quando ela vê de longe aquele senhor no campo, ela pergunta para Geazi: quem é aquele moço? E Geazi fala: que lá é o meu senhor, é o meu dono, é o meu patrão. Aleluia. Então ela pega o seu véu e cobre-se, seu santidade. Eu não vou entrar em parênteses agora, eu vou continuar mais tarde. Não necessito entrar em parênteses. Aleluia. Aleluia. Mas tem tanta novidade nesse meio. Aleluia. Mas não, eu quero chegar lá no que ele afirmou dizendo que ele era ovelha. Aleluia. 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 E a história vai, e a história vem. E literalmente chegamos num tempo que Israel perde uma guerra para a Palestina. E a Palestina perde uma guerra para Roma, para os romanos. E romanos entram em Israel, predominando toda a área, toda a história. E Israel perde a comunhão, perde a santidade. Porque ali começa tanta coisa ruim acontecer em Israel. Tanto esquecimento acontecer em Israel. E um anjo vem e fala com Maria, que pelo o nome original é Miriam, nome do paganismo Maria. Fala com Miriam: tu darás à luz a um filho, e esse filho redimirá Israel. Irmãos, quando fala redimir Israel, me volto a lembrar da nossa irmã Ruth. Para mim entrar um pouco na história. Ruth era estrangeira. Ruth era estrangeira. Ruth não era da linhagem de Judá. Quando ela veio
da sua terra, junto com Noemi, que Noemi ficou viúva, que Noemi perdeu seus filhos, que ela apartou a sua nora e a outra nora veio junto com ela de Moabe. Quando ela chegou em Israel, em Judá, ela viu que a sua terra, a sua casa já estava dispersa, estava destruída. Mas ela veio infeliz, porque tudo tinha acabado para ela. Mas Ruth, sendo uma estrangeira, ela disse que o teu Deus será o meu Deus. Olha, aleluia. E eu vejo uma coisa muito forte para ver como nós temos um projeto de salvação na nossa vida. Às vezes a gente pensa assim, ó, por que nós somos crentes? Porque, irmão, a palavra que você é crente quer dizer que você está crendo no que vai acontecer na tua vida após a morte. O crente tem um projeto de salvação diferenciado daquele que ainda não se converteu. Glória a Deus. É por isso que Ruth era estrangeira. Se você olhar a história, Reabe era estrangeira, mas Ruth casa com Boaz, que era de Judá. Olha só, Boaz era de Judá, e Boaz era filho também de mulher estrangeira. Sim, Boaz era filho de Reabe. Reabe, quem era Reabe, pastor Nelson? Reabe era uma prostituta lá do muro de Jericó. Mas ela casou com um homem de Judá e ela tornou-se a mãe de Boaz. E Boaz vem em casa com Ruth, que era lá de Moabe. Ruth é de Moabe, Reabe era de fora, era estrangeira. Olha só como nós temos um projeto de salvação para nossas vidas. Como Israel ficou de fora dessa vez. Igreja, a igreja de salvação para esta era é o povo gentil, é o povo de fora de Israel. E Israel agora é escatológico, Israel ainda vai aguardar para o segundo projeto, para o segundo plano. Sim, mas a igreja de fora de Israel, a igreja que é Ruth, a igreja que é Reabe, porque Reabe foi mãe de Boaz. Boaz casou com Ruth, que era de Moabe. E Ruth casando com Boaz, Boaz é avô de Jessé. Jessé é pai de Davi. Davi, 14 gerações depois, é pai de José, que é José, e pai de Miriam, que é Maria. E agora vem o nosso Salvador, da linhagem de Judá, neto por geração de Reabe, neto por geração de Ruth. Igrejas estrangeiras, mulheres estrangeiras. A nossa igreja é igreja estrangeira. Glória a Deus. É igreja de fora de Israel. José e Miriam deram à luz a um filho e colocaram nome nesse filho. Eu vou dizer Jesus, porque a letra J tem 500 anos. A letra J. Eu vou falar então Yahshua, porque lá no Tetagrama, lá dentro de Israel, os irmãos se olharem, ou até em dia de hoje, os judeus, os Yahudin, que eu falei que não tem letra J no hebraico, os Yahudin, quer dizer povo de Yahweh, povo de Deus, os Yahudin, até em dia de hoje, eles não aceitam Jesus, mas o personagem sim, eles não aceitam o nome, mas o personagem eles aceitam. O personagem. Lá dentro tem os ungidos, que são os cristianismos, né? Lá em Israel existe. Lá dentro tem também os contra e tem os a favores. Os que aguardam o Messias chegar, que são os terraplanistas, e tem os irmãos que acreditam sim que Yahshua foi o Redentor. E agora ele chegou num determinado lugar, apacentando o povo de Israel, já numa idade de 30 anos de idade. Olha só, nós chegamos agora no Salvador. Com 30 anos começou o ministério. Em Israel é assim,
Antes dos 30 anos, o filho mais velho, ele tinha por obrigação em cuidar dos seus irmãos e da sua mãe. Porque José, ele já era homem morto, ele já tinha morrido. E Maria casou com o seu outro irmão mais novo, Bartolomeu. E Bartolomeu, ela nasceu de Bartolomeu com Maria nasceu Tiago e também nasceu as irmãs de Jesus, nasceu as irmãs delas. Ele tinha irmãs? Tinha irmãos? Tinha. Mas ele era o mais velho. Na carpintaria ele sustentou a sua família. E agora ele chega na idade de 30 anos, ele já tem por direito em seguir o sacerdócio, ou então ir para o exército, ou então ser rabino. Como ele era de Judá, não era nativo de dentro de Israel, ele não conseguiu ser um sacerdote dentro de Israel. Não, ele começou a pregar por fora. João Batista preparou o caminho, ele começou a pregar. E ele instruiu os seus discípulos. Você vai de 70, de 2 em 2, e de cada aldeia, e anuncie o Evangelho. Pregue. Ele orou por esses 70 homens e mulheres, e eles saíram a pregar. E voltaram felizes, faceram. Porque os demônios foram submissos a eles. Os demônios saíam deles, das pessoas que eles oravam. Ó mestre, os demônios são submissos a nós. Tudo que no teu nome, todas as coisas acontecem. Amém, glória a Deus. E ele faz uma pergunta para os discípulos, aí os 70 que um dia. O que dizem que sou ali fora? Aleluia. O que dizem que sou ali fora? Aleluia. Glória a Eu Deus. falei que não vai entrar em parênteses, né? Só uma história. Oh, glória. O que dizem que sou ali fora? Ah, mestre. Uns dizem que eu sou. Oh, glória. Aleluia. 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 Irmão, tira o relógio, tira aquele relógio, né? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aí Pedro fala assim, ó. Eu digo que tu és o Filho do Deus vivo. Amém, aleluia. Glória. Pedro, não foi carne nem sangue que revelou essa revelação. E sobre esta pedra, sobre esta revelação, esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. Glória a Deus. Aleluia. Sobre esta revelação que eu sou o Filho do Altíssimo, eu vou edificar a minha igreja. Todos aqueles que creem que ele é Filho do Altíssimo. Oh, glória. Aleluia. E eu quero perguntar, pastor, é esta igreja aqui? Não, é esta igreja. Esta igreja. Aleluia. Esta aqui é a igreja. Aleluia. Oh, glória. Esta é a igreja. Esta aqui é uma igreja. Esta é uma igreja Aleluia. cujas águas alegram a cidade de Deus. Aleluia. Aleluia. Meu pastor, tem uma unção aqui, Senhor. Oh, glória. Aleluia. Você é uma casa, eu sou uma casa cujas águas, a palavra alegra a cidade de algo. Aleluia. Pedro, sobre esta revelação vou edificar a minha igreja, Aleluia. porque eu sou bom pastor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória. Eu vejo Davi, olha só, eu vejo Davi lá num lugar solitário, somente com as ovelhas. Eu vejo Davi.